Fala, gente, sou eu aqui de novo, o Mago Nanauê, trazendo para vocês mais uma operação aí do Liber Caos Queranos Kibernetos. Dessa vez eu trabalhei a iluminação xamânica e esse vídeo foi feito em parceria com a minha amiga super especial, Keren Belo, que a gente trabalhou junto nesse processo de iluminação. Vou explicar um pouquinho como pensei esse processo, como a gente pensou e como isso aconteceu, e mostrar um pouquinho também de como foi esse procedimento, essa operação mágica de iluminação xamânica. Então, vamos lá, roda a vinheta! Antes de começar a falar um pouco sobre como essa operação se deu, como a gente construiu, eu e Keren construímos essa operação de iluminação xamânica, eu vou ler um pouco para vocês o que o Peter J. Carroll nos provoca a fazer pelo livro Liber Caos. A assim chamada jornada medicinal da iluminação xamânica é uma busca por autoconhecimento, autorrenovação ou autodesenvolvimento. Ela pode tomar muitas formas. Tradicionalmente, ela costuma tomar a forma de uma experiência de morte e renascimento, na qual o mago visualiza sua própria morte e o desmembramento de seu corpo, seguidos por uma reconstrução do seu corpo e espírito e um renascimento. Este processo é algumas vezes acompanhado de privações físicas como insônia, jejum e dor para aprofundar os transes. Outro método é conduzir uma série de jornadas visionárias, convocando os assim chamados espíritos dos fenômenos naturais, animais, plantas e minerais a pedir a eles que concedam conhecimento. O método mais simples de todos é recolher-se por alguns dias em um lugar selvagem e afastado, longe de habitações humanas, e ali conduzir uma completa revisão de sua vida até o presente, e também de suas expectativas para o futuro. Então, a partir disso que o Peter J. Carroll fala sobre esse processo de iluminação, eu fiquei pensando no seguinte, algumas coisas. Eu queria muito trabalhar algo que não fosse pra mim. Acho que muito do que é o xamanismo é sobre o seu cuidado com os outros e o cuidado com a comunidade. Então tem essa coisa da cura e de auxiliar as pessoas com a cura, né? Essa ideia de xamanismo que a gente tem. Então, pra cá, pra linguagem do xamanismo do programa de treinamento, eu pensei nisso. Eu queria trabalhar com outra pessoa. Então, conduzindo outra pessoa para uma jornada de iluminação xamânica. Uma referência que eu tenho é o livro do xamanismo urbano do Phil Heine. E lá ele vai contar algumas histórias de como ele fez procedimentos de trabalhos de cura a partir do xamanismo com outras pessoas. Então eu usei também isso como referência para essa operação de iluminação xamânica. E outra coisa que eu já estava também querendo trabalhar é o processo de psicomagia do Alejandro Jodorowsky. É Alejandro Jodorowsky, não? Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky? Alejandro Jodorowsky. Eu nunca ouvi ele falar direito o nome dele. Eu não me lembro, pelo menos. Então, o Alejandro, ele é um cineasta, artista, poeta, estudante de ocultismo. E ele tem até um livro muito famoso sobre tarô. E ele sempre busca nas suas obras trabalhar muito com imagens, com essa coisa do xamanismo. E na psicomagia, ele provoca as pessoas a usar ações poéticas, atos performáticos, como forma de cura de si, né? Então, se você vê o documentário, ele tem um documentário e um livro que chama Psicomagia, e ele vai trazer isso de situações poéticas, performáticas, ações simbólicas, é muito sobre isso, ações simbólicas que envolvem essa coisa entre a imaginação e a realidade, para propor esse processo de cura com as outras pessoas. Eu vou colocar aí agora um trechinho do documentário para você ver algumas coisas que ele provoca nas pessoas a partir desse pensar de psicomagia. I want to heal myself with this. Father, mother, sister. Why don't you listen to me? J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Si tu es malade, je suis malade. Si tu souffres, je souffre. ¡Y estoy! Sí, señor.
salí de mi encierro como una torre de marfil y entré en el dolor del mundo. Entonces me vi obligado a sanar, es decir, a inventar la psicomagia. E agora eu vou chamar a Keren, minha amiga, que a gente construiu esse ritual juntos, pensando nessa iluminação xamânica pra ela que eu conduzi. E a gente vai falar um pouco sobre como foi pensar isso e sobre como aconteceu e mostrar um pouco também pra vocês. Pode entrar, Keren Belo! E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Keren, minha grande amiga, a gente já morou junto um tempo. Foi loucura, mas muito boa. Foi loucura, né? Sim. Foi doido. Eu já tava nesse pensar, né, de fazer essas operações mágicas do treinamento que eu tenho feito e tava pensando como eu faria essa iluminação xamânica, tendo em vista que eu queria fazer com outra pessoa, conduzindo esse processo e com essa referência da psicomagia, né? E aí, num dia que a gente foi no terreiro, Keren comentou sobre tá num processo de transformação, né, Keren? Sim. De mudança, Keren vai mudar de cidade, então tava todo num processo de mudança. E até a gente comentou algo sobre a casca da cobra, né? A cobra que troca de pele. Sim, que é muito o que eu tava sentindo no meu processo, assim. Até mesmo antes de fazer esse ritual, né? Que eu considerei pra mim pelo menos um ritual. Uhum. Mas essa troca de pele, assim, que tava sendo um puta processo doloroso, sabe? Como se eu estivesse expandindo tudo que eu acreditava ser o meu único espaço, sabe? Então, tava sendo muito isso quando eu te falei no carro. Uhum. E eu fiquei, acho que coube muito certinho quando você me convidou, assim. Acho que estava escrito nas estrelas, porque quase que uma finalização mesmo, né? Desse renascimento, assim, pra poder ir pra essa outra cidade com outra cabeça, com outras formulações de desejos, outras ideias mesmo. E aí, quando o Keren falou isso do terreiro da cobra, eu depois pensei nisso, falei, vou chamar a Keren. E pensei nessa coisa de a gente trazer isso dessa troca de pele como essa ação simbólica para simbolizar essa transformação e repensar essas coisas que a gente, durante o ritual, a gente pensou em passado, presente e futuro, né? Desejos, assim como o Peter J. Carroll provoca no treinamento, né? E aí, a gente pensou na gente ir para um lugar que a gente tem que é um ponto de força da nossa vida, da nossa história, que é o Poço Azul em Raposos, um lugar no mato, assim, que não é uma cachoeira, tem uma cachoeirinha, mas é um poço. Tem uma quedinha, mas é um poço para nadar. E em 2019 a gente viveu uma experiência lá de tomar cogumelo que foi completamente modificadora das nossas vidas. Foi um momento meu de iluminação do meu passado, assim, que foi... Tudo mudou depois daquele dia. Pra você também? Então, pra mim foi um pouco diferente, até porque a gente tomou doses diferentes. Uhum. Mas eu já tinha vindo de um processão com cogumelo de tomar uma quantidade grande de primeira, assim, na minha casa e tudo mais. Então, quando eu tava nesse dia... Em Raposos, 2019. Isso. Eu tomei uma quantidade menor. E, inclusive, bem menor do que a que você tomou, por exemplo. Eu acho que eu tomei 3 gramas. E eu tomei 1,5, eu acho. 1,5. E aí, então eu tava mais no sentido de continuar o estouro, a explosão que eu dei na primeira vez que eu usei. Então eu tava, tomei lá o cogumelo, então eu tava compreendendo o que ele fazia na minha vida, afinal de contas. Assim. Principalmente interação com as pessoas e interação no meu espaço mais seguro, que é o mato. Então, tava nessa... E eu acho que também tava uma ideia sobre... O que eu tava pensando sobre morte na época. E a Giovana veio com o rolê da tromba d'água, e aí eu lembro de soltar só tipo assim, se foda, entendeu? Tipo, morre todo mundo, não precisa ligar pra nada. A vida, tipo, é isso aqui que a gente tá vivendo. Se for acabar agora, que acaba agora. Porque a gente era, tipo, 15 pessoas tomando cogumelo nesse poço. E que foi muito incrível, assim. E veio essa questão da morte pra todo mundo. E todo mundo teve que gerenciar isso na sua cabeça, assim.
E eu acho que, igual pra mim, foi modificar toda a minha relação com a morte, porque a partir disso que a gente começou a ficar com medo de tromba d'água, e era agosto, não tinha chance nenhuma de existir tromba d'água. O Nathan jogou R$20 na água. Eu joguei R$20 na água como desapego. É, tipo assim, foda-se dinheiro, foda-se tudo. A Ana catou esses R$20, porque ela não era boba nem nada. Mas no final devolveu também. Mas eu acho que eu dei pra Ana o dinheiro. Ah, é? Ah, então de fato. Deixa desapegou isso da matéria. sair, desapegar da matéria. Mas foi ótimo, assim, que foi um dia que, pra mim, foi um dia muito diferente, de muita iluminação, nesse sentido de transformação, né? Tudo mudou depois desse dia, lá em 2019, em Raposo, no Poço Azul. E como a gente vivenciou isso junto, eu tenho esse lugar como um ponto de força, um ponto mágico mesmo. Isso também tem muito a ver com o xamanismo, que vai tratar dos territórios como espaços mágicos, sagrados, de vida, né? Que os espaços têm suas forças mágicas, né? E o Poço Azul é, na nossa história, um lugar mágico. Então, a gente topou fazer esse processo agora de iluminação xamânica de volta lá no Poço Azul. E aí, eu e Keren fomos pra lá. Keren tomou cogumelo, né? Foi Eu tomei. Ah, eu tava com 1G, então eu devo ter tomado metade de 1G. Assim, que eu queria... Embora o cogumelo me deixe sempre presente, mesmo em quantidades maiores, é outro tipo de presença. Mas eu precisava estar preparada para a quantidade que ia vir e como ia vir. Então, assim, eu resolvi, eu senti que eu estava preparada para o suficiente. Aí eu tomei o suficiente e foi realmente suficiente, porque era um momento de presença, né? Então, eu acho que se eu estivesse num outro estado de espírito, eu não ia estar tão presente naquele momento ali, assim, no momento em que você falou comigo para sentir o chão, né? Que eu tava no chão e tal. Entendeu por que meu corpo tava tremendo, sabe? Então, eu acho que foi a quantidade certa. E a ação que a gente fez foi basicamente, Keren consumiu o cogumelo, eu preparei o espaço assim, de uma forma mágica, pedindo proteção para as energias do lugar, para as nossas entidades que nos protegem, assim, de uma vela, coloquei minhas armas mágicas para proteger o lugar. E aí a ação mágica e simbólica que a gente ia fazer eu fiz isso, né? Eu fiz. Eu enrolei Keren no papel filme, né? Como essa pele de cobra que ela deveria se desfazer dela. E aí teve todo esse momento, que eu vou mostrar pra vocês também, que ela ficou toda enrolada nesse papel plástico, depois eu a deitei, e aí ela passou por esse processo mais mental, né? Muito interno, de coisa interna, né? Enrolada no papel. Porque no teatro a gente costuma falar muito sobre isso, né? Sobre o ambiente em volta, sobre o que você tá na sua mão, o seu foco e todas essas coisas. Então, naquele momento onde o meu corpo ele tava totalmente uma coisa só, como de fato mas assim, no sentido de sem muitos movimentos, né? Então eu tava lidando com a minha mente. Então, tipo assim, era totalmente a minha mente e o que minha mente reverbera no meu corpo. Porque eu lembro pra eu poder estar quente, eu precisava acalmar a minha mente, sabe? Porque se eu não acalmasse a minha mente, eu sentia muito frio. E era um frio absurdo, interno. E mesmo antes de me enrolar no plástico, né? De entrar nas águas, assim, do Poço Azul, eu já tava sentindo que o que me fazia tremer era o meu mental. Tipo um frio interno. Sim. E aí nisso, eu tava ali com o Keren muito como um suporte e tem essa coisa de conduzir, mas eu acho que a gente se conduzia, né? Eu acho que isso que era legal, porque eu era essa coisa mais conectada aqui ao mundo mais real e Keren muito no mundo mais interno dela e das imagens da cabeça, do corpo dela, enquanto eu a escutava, respondia e propunha pensar em algumas coisas, aí as sensações que ela falava, eu falava, então respira assim, desse jeito, aí Keren falava, encosta aqui no meu plexo solar. Vou mostrar pra vocês essa parte de enrolar que eu fiz, mais ou menos como é que funciona, pra vocês verem como é que era a parte, né, tudo que era, e a gente fala sobre essas sensações que você teve, como é que foi isso.
seus sentimentos, suas percepções. Eu falo também como é que foi esse jogo de condução e ser conduzido e da gente junto fazendo essa jornada xamânica. Vou mostrar aí. Estamos nesse lugar lindo que é o Poço Azul aqui. É um lugar, assim, que marcou muito minha história, que eu tive um momento aqui muito importante, assim, de uma virada fundamental, assim, na minha vida, de percepção de vida e morte. Inclusive com Keren, que a gente estava no mesmo dia aqui, foi um rolê que a gente deu. Tomou cogumelo aqui de bondão, eu e o povo do teatro. Foi incrível, assim. E hoje nós estamos aqui de volta para fazer esse ritual. Tá muito tranquilo aqui, não tem ninguém. E vai ser bonito. Vai ser bonito. Aqui vocês podem ver um pouquinho mais de como é lá no Poço Azul. É lindo. É uma delícia. No início eu posicionei as minhas armas mágicas ao redor dessa prainha aí. As minhas 4 armas mágicas. Aí eu também puxei uma proteção pro lugar, pedi os espíritos do lugar para nos proteger, para nos conduzir num momento muito bom. Não gravei isso, né? Isso aí é só eu dando um close. E também fizemos uma meditação assim que querem consumir o cogumelo. Esse momento aí que eu tô brincando com esse cajado, querem tá reflexiva atrás, e eu fiquei mais observando, né? E agora a gente vai para um momento que realmente o cogumelo começa a bater e a gente começa o processo. Esse momento aí, ele foi muito louco, porque eu tava numa pilha de que o cogumelo não tava batendo, aquilo não ia acontecer, e eu precisava fazer acontecer, porque eu sabia que tinha que acontecer. E aí eu entrei numa pilha na minha cabeça de que, claro que não ia acontecer, porque eu tô tentando forçar tanto que aconteça, e não vai rolar. E aí eu comecei a sentir frio, você trouxe minha blusa pra mim, essa hora eu tava de blusa até, e aí eu fui andar na água, velho. Fui, tipo, tentar achar uma pedra que o sol tava subindo, tava indo pra lá e eu queria ficar um pouco no sol. Era de manhã cedo, então o sol não tinha chegado ainda. Tava na sombra. Tudo era uma sombra. E aí, na hora que eu cheguei lá na pedra, na hora que eu tava quase chegando na pedra, eu olhei pro céu e falei, olha a lua. Aí você viu, e tava belíssima, assim, essas luas nos céus azuis, né? Muito doido. E aí, eu sentei na pedra, tipo, fiquei calma pela lua tá lá e tal. E de repente veio o sol. E aí ficou, tipo, o sol e a lua, que assim, eu no centro, assim, das coisas. Eu lembro de fechar o olho e conseguir ver um lado todo escuro e um lado totalmente claro, uma linha assim no meio. Bem sabe? no meio. E eu falei, realmente, veio, né? E aí, Chega um pouquinho pra cá. Aí eu fui até você e falei, não, tá na hora, vamos lá. Já recebi aqui que chegou o momento. E sem contar a borboleta azul que tava sempre ali. Tinha uma borboletona enorme, azul, voando ali em cima da gente. E nesse momento eu fiquei eu fui encorajada, né, aí, porque tinha chegado o momento, justamente por esse cenário, tipo assim, eu estar no lugar seguro pra mim, porque eu vou em Raposo já tem muito tempo, a gente não foi só nessa vez, a gente foi outras vezes. Um aniversário meu foi lá, que eu fui passar com 2 amigas e tipo, eu fiquei deitada na pedra no sol, assim, chorando por todas as coisas, assim. E Raposo do Poço Azul tá sempre ali me banhando e me limpando. E aí, o sol aqui, pá, que tava me dando aquele calor que eu precisava, porque eu tava morrendo de frio. E a lua linda, belíssima do outro lado. E essa borboleta azul lá voando. Linda, 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 linda. É porque a Keren tomou o cogumelo e eu falei assim com ela, eu tô aqui, aí você tem seu tempo, ela tomou um banho. E eu falei, quando você quiser começar o processo, você me chama, me avisa. E eu fiquei lá, meio que observando, meio que meditando e observando ela. Eu tava nesse sentido mais de suporte mesmo, até que Keren foi lá e falou, agora vamos lá?
E aí a gente passou pra parte que era se enrolar, né? Sim, sim. Aí vamos ver o vídeo e fazer um react. Aí eu comecei a enrolar a Kelly no plástico filme, assim. O que você tava pensando nessa hora, assim? Eu lembro desse momento eu tá olhando pra... nessa parte onde a gente tá posicionado ali de frente pra essa parte não tá aparecendo, tem uma pedra linda, perfeita e esculpida pela natureza, que faz divisa com um matagal que vem assim de cima. Então quando você, sei lá, as fotos que eu já tirei ficam certinho, tipo a pedra e a mata e a água vai indo pra lá. O rio vindo, o rio tava vindo pra cá. Tava vindo pra lá não. E aí eu lembro de nesse momento estar achando o motivo do porquê que eu tava ali. O que faltava eu deixar cair de pele, que era o que eu tava indo tratar ali naquele momento. O que era isso? Porque eu não sabia. Assim, a gente pensa na vida várias coisas, a gente fala, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas nesse momento eu tava tendo certeza, assim. Tanto que eu tava até chorando e tal. E esse momento que você tava enrolando o plástico em mim, eu já tava dentro da minha cabeça, já, né, com o olho fechado, experienciando mesmo a parada. E me deu a sensação de estar... a água do útero, sabe? Passando pela minha pele, o vento, porque o plástico, eu não sentia tanto o plástico. Eu sentia o vento do plástico passando em mim, como se fosse uma água mesmo. Assim. E o barulho de água também que tinha. Sim, tinha quedinha aqui e tal. Deixa eu passar um pouquinho pra ver se você lembra de mais alguma coisa. Na hora que chegou na parte do rosto, eu não tinha noção se era isso. Eu também fui indo na presença de entender se esse rosto seria tampado ou não. E na hora senti que era. E que aí não falou nada também e fui conduzindo nesse sentido também. Então também o rosto eu só deixei o nariz aberto, né, pra ela respirar. Sim. E depois de rodar ela toda com o plástico, eu falei com ela que eu ia deitá-la, pra ela ficar deitada. Uma coisa também que foi doida, assim, que o lugar que a gente tava, não tava batendo sol. Então existia uma questão aí do tempo também, dessa coisa meio que o sol tá por vir, né? Sim. O sol está por vir. E aí... E quando ele veio foi, tipo assim, perfeito. Foi perfeito. E aí eu deitei Kelly. E aí eu fui deitado. No momento você falou que era pra me deitar, né? Que você ia me auxiliar ali. Foi um momento que, tipo assim, eu fui com Deus. E aí, tipo, deitei, meu corpo foi leve e tal. Mas teve essa transição de eu que tava me sustentando, assim, principalmente nesse momento que eu tava enrolada e tava chorando. Era pisar no chão. Então, de repente, eu não já pisava mais no chão. Que era o que tava me dando uma segurança, assim. Apesar de eu estar deitada no chão agora, né, meus pés não estavam Você tava com os pés pra cima. Então eu tava sentindo mesmo. E aí, frio. Muito frio, tremi pra caramba. E isso sempre tava vindo na minha cabeça como às vezes que eu já conversei com alguns amigos, né, e eu sempre falava sobre que às vezes eu sentia um frio, só que às vezes era um frio interno, porque as minhas mãos e os meus pés eles são muito gelados. E eu sinto que eu criei outra relação com o sol e tal, e aí eu gosto mais de sol, mas quando eu tô com frio, eu sinto um frio interno, assim. E aí eu comecei a sentir esse frio absurdo, e aí a gente começou a conversar, né, teve esse auxílio, assim, de você ir falando comigo, até que de repente saiu um motivo do porquê eu tava ali, né, e a gente começou a conversar sobre isso. Eu fui respeitando o que tava vendo na minha mente, e tipo assim, eu não sou a pessoa mais sábia do mundo, não é porque que eu tô aqui com um cogumelo na cabeça que eu sei tudo e as coisas da vida, porque
eu acho que mais doido do cogumelo é isso. Você bate de frente com a sua pessoa. Eu ia falar, não é inútil, é sua insignificância, sabe? Ao mesmo tempo que tipo, é enorme, é lindo, é enorme você adentrar, né, dentro de você assim e tal, e descobrir algumas coisas, mas assim, no final das contas, é uma insignificância mesmo, de que, mano, você vai vir com umas coisas que, tipo assim, não separar pra pensar um pouquinho, você não teria esse tipo de comportamento, sabe? Ou esse tipo de pensamento. Que é o que dá medo, que é o que dá vergonha. Todos esses sentimentos, né? Vêm desse lugar, dessa não permissão pra ser insignificante. Você tem que ser algo. Você sempre tem que ser alguma coisa. Enfim, e aí tava isso, assim, aí eu linkei uma coisa com a outra na época que a gente, um pouco antes da gente conversar, da gente fazer esse processo, a gente conversou sobre o processo, né, com algumas referências e tudo mais. A gente falou sobre o Jodorowsky, a gente falou sobre as músicas, eu trouxe umas músicas que casaram perfeitamente, assim, pro processo. E tinha também esse rolê do Ouroboros, né, que é o da cobra que morde o próprio rabo e tal, e uma das músicas, depois você bota lá na descrição. Coloco. Que é essa cobra que morde o rabo e deixa as coisas pra trás e tá revivendo, porque, enfim, dá uma pesquisada aí, é um assunto bem legal. Porque o ritual, ele começou muito antes, né? Quando a gente conversou sobre as intenções, a gente conversou online. E também, quando a gente saiu daqui de casa, era tipo 5 da manhã. E a gente foi caminhando até o ônibus pra pegar o ônibus pra ir pra Raposos, pra chegar lá. Então, teve todo a gente conversou muito sobre isso, sobre essas sensações, sobre essas simbologias, essa cobra que morde o próprio rabo, sobre essa coisa da cobra, da casca e desses momentos, dessa mudança, dessas coisas de deixar pra trás. Então, primeiro a gente acha que assimilou esse ritual um pouco na conversa e depois ali no corpo, né? E depois foi pro corpo, que é na hora que a gente faz ali mesmo a performance ritual com o plástico filme. E enquanto o Keren tava vivenciando isso, o meu papel ali era muito de ser um suporte, eu acho, assim. Também eu acho que era uma coisa pra você não ir demais, né? Então, muitas vezes ela tava muito tremendo mesmo, de frio. Aí eu falava pra ela respirar, pra ela soltar, né? Porque o frio causa essa tensão muscular, né? Eu falava, então, respirava com ela, puxava num tempo, assim. E perguntava ela assim, o que você tá bem? Você tá conseguindo entender as coisas? Você tá aqui comigo? O que eu perguntava você tá sentindo alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Às vezes ela falava, às vezes não. E a gente foi um processo, né? Uma espécie de jornada que ela tava vivendo dentro e eu assim junto. Foi muito doido, assim. Porque você até falou depois como é que é. O Zuko e o Aang indo pegar o fogo. Isso! Pega lá na tribo do fogo, lá da galera que fica escondida, e aí eles fazem a dança dos dragões, que é o episódio que inclusive chama Dança dos Dragões, eu acho. Do Aang e do Eu Zuko. me senti nesse episódio. Porque, tipo assim, o que eu tava sentindo e que linkou uma coisa na outra, assim, que fez total sentido na minha cabeça naquele momento, era que tudo que eu tava passando nos últimos momentos, assim, nas últimas semanas, as coisas que eu conversei com o Natan, os símbolos que apareceram pra mim, assim, de tudo quanto é forma, era sobre O fogo. Sobre o fogo, sobre o meu elemento, né? O seu elemento. O meu elemento 2 vezes. Eu já falei seu também, mas não. O meu elemento 2 vezes, que eu sou composta de fogo, de início, assim. De signo, né? Isso. Sou leonina com ascendente Sagitário. E com essa questão de, tipo, quando você tem muito medo, tem muita vergonha, isso onde que tá desequilibrado em você, né? Até que eu cheguei no plexo solar, no chakra do plexo solar. E aí eu entendi, e aí tudo fez sentido, porque o processo que eu tava vivendo lá era de um apagamento dessa chama interna. E aí o que eu precisava fazer era encontrar isso, porque automaticamente isso ia esquentar o meu corpo.
no final das contas, sabe? Uhum. Era um processo cabuloso lá, intenso, porque no final das contas iria esquentar o meu corpo. Era só o que eu precisava fazer. É sair do estado de tremedeira e medo, e nem um medo tão, assim, palpável, mas era um medo de sei lá o quê, sabe? O medo de não dar certo, o medo de não rolar, sabe? E aí foi acontecendo assim, dessa forma. E o sol veio vindo. O sol tava vindo, assim. E do lado de cá, enquanto querem sentir as coisas, o que aconteceu? A gente tava lá sozinho, né? E chegou gente. Começou a chegar pessoas pra tomar banho lá no poço, um pouco depois. E aí isso me desestabilizou muito, assim, porque eu comecei a ficar preocupado com o Keren e preocupado com o que aquilo tava comunicando, né? Porque era eu, Keren deitada, enrolada num papel, igual um corpo morto, e eu com a mão em cima dela, assim. Era o quê? Um ritual satanista? Era um corpo? Uma situação de crime? Eu acho que deixava as pessoas assustadas, né? Então eu fiquei bem preocupada. Então isso me desafiou muito, assim, de estar ali na presença. Aí o que eu fiz? Aí eu fui lá e falar com as pessoas: a gente tá gravando um vídeo, viu? Não tem problema não. Isso foi ótimo pra mim, porque a partir desse momento o processo começou a ser... eu ia falar leve, mas não é leve, mas o que eu tava precisando na hora, porque eu tava, tipo assim, pensamento, e de repente eu comecei a fazer as associações e conversar de uma forma engraçada com você. Então isso ficou, tipo assim, não perdeu o sentido, porque a gente trocou umas ideias e riu e tal. Porque eu acho que ri no meio do processo. Isso. No processo a gente ria e depois você chorava, e ia numa coisa muito profunda, depois a gente realmente, trazia uma imagem engraçada, e depois você chorava de novo. Foi muitas coisas, não foi uma parada linear, né? Linear, de só bonito e alegre, nem só dor e tristeza também, né? Foi essa montanha russa, assim, de sensações. Porque assim, na minha cabeça eu tava ciente de que iam aparecer pessoas, assim. Inclusive por ser final de semana e tudo mais. Então tá tudo bem, vai aparecer pessoas, é parte do processo, vou tomar também pouca quantidade de cogumelo, então eu acredito que vai dar tudo certo. Não, e de fato deu, né? Mas assim, eu confesso que às vezes eu tive que me buscar, assim, um pouco. Porque o rapaz, eu tava sentindo que o rapaz tava andando muito do meu lado, assim. A voz dele tava muito perto de mim. E não tava. Pois é. Ele estava bem afastado de Nossa, você, parecia assim. que ele tava do meu lado. O que passava perto do você era o cachorro, que ele levou um cachorro, aí passava perto dela, cheirou seu pé. Eu senti isso também. Mas eu senti que ele tava do meu lado. E eu tava tentando entender qual era o sentimento na voz dele, pra saber se ele tava, tipo assim, como que ele tava vendo aquilo ali, sabe? Se era de se eu ia sentir incomodada no tom da voz dele, porque ele tava muito perto. Então, enfim. Mas curiosamente, eu achei a energia de todo mundo que chegou nesse momento muito tranquila. Sim, até da menina que tá com uma pedra na minha cabeça. Mas foi depois que ela tava brincando de jogar pedra no outro e caiu uma pedra na cabeça de Keren. Mas todo mundo que chegou entendeu, sabe? Não veio ninguém com uma energia violenta pra cima da gente. Todo mundo entendeu e respeitou muito a nossa liberdade. E eu acho que isso também parte de ter pedido proteção, sabe? É isso, assim. A partir desse preparação, de pedir proteção, de meditar, a gente meditou antes. Eu acho que isso é o resultado dessa proteção, sabe? Sim. É uma mudança no estado de uma pessoa. Ou uma pessoa que talvez iria ali, que iria achar ruim, atrasou. Sabe? Eu acho que a magia age muito assim nessas probabilidades. Então, todo mundo que chegou foi ficando tranquilo. Eu comecei a ficar um pouco desesperado porque eu acho que tem essa coisa da exposição. Eu comecei a sentir um medo da exposição e até por Keren, assim. E aí teve um momento que Keren me salvou, porque eu falei assim: Keren, se você quiser desfazer, a gente desfaz. Mas Keren falou: não, vamos seguir. Aí a gente ficou ainda mais uns 20 minutos com a Keren dentro do plástico. E eu segurando ali com ela, falando com ela e com a mão sobre ela. Nesse momento que você me perguntou, é um momento que eu falei assim comigo: não, eu não vou sair daqui agora. Tipo, é quase como se eu estivesse quase terminando uma parada, chegando ali. E aí, não ia funcionar. Eu já tava ali, já não tinha como voltar atrás. Porque ia ficar... Não sei o que ia ficar, nem sei como é que ia acontecer, mas não dava pra voltar atrás, sabe? Então eu falei, não,
eu já tô aqui, velho, já tô enrolada, sabe? Vou passar o abismo, né? E aconteceu no tempo certo, porque talvez se eu não tivesse enrolado e ele tivesse enxergado, talvez aí seria o problema. Porque mesmo que eu poderia me sentir ridícula por estar ali, pessoas chegando e todo esse medo da exposição, né? Eu tava ali dentro, com você do meu lado, conversando comigo. Então, tipo assim, eu não tô sendo louca sozinha, entendeu? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu penso isso também, tipo assim, se tivesse começado depois que as pessoas chegaram, acho que esse é bem mais difícil, assim. Porque quando você tava lá, você já tava amarrada, tipo assim, foda-se, né? Não tem muito o que fazer agora, já tô aqui. Já bateu o cogumelo. Porque eu sempre sinto que a onda do cogumelo, ele tem fases, né? E você começa a bater umas dúvidas, às vezes umas ansiedades, às vezes você passa por isso, às vezes você não consegue passar por isso. Mas eu acho que você já tinha passado por um certo estágio igual esse momento da pedra, do sol e da lua. Já é um estágio que você já... É como se fosse fases de um jogo mesmo, tipo assim, é uma primeira fase que você já passou, sabe? O cogumelo, ele vem muito pedindo licença sempre. Pra você vai na onde você aguenta. E se você exagera com isso, aí é com você, mas ele sempre chega pedindo licença, assim, principalmente quando a gente tá nesse estado de utilizá-lo de uma forma a alcançar outras formas de pensamento, sabe? Não, enfim. Que é a iluminação. Mas é isso. Aí a gente ficou lá conversando, me veio muitas imagens de Avatar, que é o meu desenho preferido, que ele consegue captar na imagem, né, tudo que ele explica, sabe? Tá ali, aí você consegue sentir, você consegue o elemento fogo, o elemento água e tal. Ele consegue botar isso no desenho, que eu sou apaixonada por animação também. Então, me veio muito dessas imagens, muito desses significados das coisas. E, mano, é o que eu tava precisando, assim, pra mudar toda a estrutura de como eu tava vivendo, você bota fé? Porque eu tava conversando isso ontem, inclusive, que por muito tempo eu estive desconfortável na vida, assim. E eu estava dentro de um corpo, eu estava desconfortável, dentro de um corpo desconfortável com as coisas que estavam ao redor, sabe? Tipo assim, com coisas desconfortáveis acontecendo ao redor, sabe? Então era o desconforto em cima de desconforto. Eu até brinquei que, tipo assim, tinha momentos que eu não queria estar no meu corpo, assim, não tô falando nada de morte não, hein? Mas que eu não queria estar no meu corpo, que eu poderia, sei lá, me joga no mundão como uma árvore, entendeu? Me joga no mundão como uma grama, mas eu não quero estar aqui, porque tá desconfortável. E você fala na vida que você sentiu, ou você tá falando no ritual? Na vida, assim. E que pensar sobre isso fazia parte do ritual também. Que é isso. Esse processo, pra mim, é pra buscar ferramentas de deixar o meu corpo firme pra executar todas as coisas que eu tenho que executar aqui nessa vida, sabe? Mentalmente e fisicamente também. E foi muito bonito, assim, porque querem trazer as imagens, falava sobre as coisas, sobre as questões, sobre as coisas que vinham, e aí a gente conversava, e eu propunha imagens, e propunha sensações, e querem abraçava isso. Então foi nesse sentido de troca, né, da gente entrando nessa jornada. Sim. E teve um momento que eu acho que foi decisivo, foi quando Keren pediu pra eu esquentar minha mão e colocar no plexo solar, né, que é o chakra manipura, que é o chakra do sol, enquanto o sol chegava. E eu tava numa certa ansiedade, tipo assim, chega, sol, chega logo, mas ele teve o tempo dele pra chegar. E aí foi bonito, porque eu acho que realmente esse momento, teve um momento que eu fiquei tentando, tava com vergonha, e depois eu consegui fazer essa troca de energia, assim. E eu senti, viu? Tipo assim, foi claro pra mim. Claro, de uma maneira. Assim. Mas, enfim, porque na hora que você tava lá, eu te pedi, tipo assim, eu tava sentindo, mano, não, tá ficando gelado, sua mão tá gelada, e eu estou gelada. Vai se esquentando e a mão gelada em cima do meu plexo. E aí, teve um momento que você deu uma respirada cabulosa, assim, ó.
e botou e respirou fundo. E eu ouvi essa respiração e sua mão, tipo assim, tava fervendo. Bota fé, meu corpo começou a esquentar. E eu falei, não, realmente, né? Agora o Natan resolveu compartilhar a energia dele comigo. Nanauê, não fala meu nome. É porque... Não tem problema não. Tô zoando. Nath, é muito tempo de convivência mesmo, é difícil. Mas aí, nesse momento, eu percebi que você tava compartilhando de fato, assim, sua energia comigo. Que antes estava sendo... Não que você não tava querendo compartilhar, né? Mas que tava sendo complicado. Tava sendo complicado de cá, tava sendo complicado daí. Porque pra mim batia muito sobre as pessoas mesmo. Eu tava com vergonha, assim. E inclusive, porque não era... É uma vergonha mais complexa. Não é uma vergonha do tipo... Ai, que vergonha. Mas é um tipo de vergonha, de tipo assim, pensando o que os outros estão achando disso, né? É vergonha. É vergonha. Então... E vergonha é o bloqueador, tem a ver com esse do plexo solar. Então, é tudo muito simbólico como as jornadas a gente foi se assimilando, né? Exatamente. Por mais que eu acho que você não tava tanto nesse fluxo de vergonha, eu tava. Então, isso bloqueava e desbloqueava. Então, a gente tava junto ali. Foi uma coisa muito doida mesmo, muito bonita, muito, muito interessante. Uma experiência doida, assim. E aí foi isso, né? Esse momento. Até que o sol foi chegando. Em cima do meu plexo solar. Foi assim, tomando, querendo da cabeça aos pés, assim. Foi muito bonito, muito bonito. E era legal isso de riso e choro. Tipo assim, a gente ia numa coisa muito engraçada e ria. E depois chorava e falava sobre uma coisa muito densa, muito profunda. Então foi muito bonito. Foi muito, muito bonito. E muito obrigada mesmo. Te agradecer aquele dia. Você eternamente, enquanto eu viver assim, eu vou ser eternamente grata por esse processo. Porque ele tava na minha história, sabe? Ele tava escrito ali pra acontecer. Que massa. Obrigado, que eu agradeço por ter topado aqui a loucura que eu tô fazendo aqui do treinamento aberto. Isso pra mim é muito importante. Porque isso aqui que eu tô fazendo é muito do que... eu quero fazer mesmo, tipo assim, eu tenho um desejo de que a magia seja mais popular e que as pessoas tenham acesso a essa possibilidade de pensar, esses pensares que a magia do caos traz como libertação. Isso, sabe, tipo assim, da gente poder ser mais, ser gigante, se libertar de muitas amarras, Sim. de aprender, de crescer, de desenvolver. Eu acho que a magia é muito isso, assim. Eu agradeço por ter topado, agradeço também por estar na minha história. É troca, né? Encruzilhada. Eu acho que é isso, é encruzilhada. E aí, agora você quer reagir ao você saindo, assim? Pode ser. Pode ser reação da parte da troca, De da pele. saída de pele mesmo. Esse é bastidor. Olha aqui, que lindo, né? Tipo assim, batendo mesmo. Aí tava difícil, não tava fácil, viu? A única facilidade que eu tive era tirar uma mão pra fora. Aí hoje eu peguei ele. Eu quase gastei os dois, mas achei que não. Ia ficar impossível. Fica difícil. 2 rolos de papel filme. E tinha que sempre ficar organizando meu corpo, assim. Então isso era muito de estar saindo dessa pele. Toda hora eu tava... Foi tão Isso bonito. não foi de... fazendo teatrinho, não. Foi real mesmo. Foi muito bonito. Sim. Muito bonito. Esse sol batendo. Nossa, foi lindo. Eu tava... Beleza. Nossa, é emocionante, que eu acho emocionante. Foi muito doido. Eu tô com essa pele ainda, porque é uma... Pensando essa madrugada. Legal. A vela vai acender em casa, que era assim, segunda-feira, dia de chuva. Aí foi ótimo, porque eu tava precisando acalmar minha cabeça com um sono, pra receber um sono. Ótimo. Aí você vai queimar a pele, né? Essa hora eu falei assim, mano, é impossível eu destruir um negócio que tá redondo assim, né? Eu vou ter que só tirar meu pé. E aí eu comecei a fritar nesse negócio do simbolismo, né? De tipo, figuras geométricas. Só tava parecendo redondo pra mim. Uhum. Tudo redondo. Meu cabelo. Só se respirou de outro jeito. Foi bonito. Não era pássaro, não, era gente. Lindo.
Eu fico pensando o que ele estava achando, gente. Porque, assim, né, eu acho que de primeiras deve com certeza ser assustado. Assusta, não tem como não. Porque eu Parecia tava um parecendo- corpo morto. Sim. Eu conferindo se meu peitinho tava aqui, que tava apertando. Que bonito. E o sol, né? Acessar o sol é outra coisa, né? É. Bom demais. É bom demais, velho. Aconteceu. Bora, não. aconteceu. Foi lindo, foi lindo. Foi isso, gente. Só força aí, galera. Foi um processo muito doido. Espero que vocês consigam entender daí. Sentir, né? Tipo assim, sei lá. Para uma bota fé demais. Porque realmente foi muito real. Eu decidi compartilhar isso com quem decidi ver. É isso. Valeu. É isso, gente. Obrigado. E até o próximo Operação Mágica e Xamanismo, que a gente vai fechar o xamanismo. Porque eu tô doido pra começar Maria. Magia ritual, que é a próxima linguagem. Ai, que eu quero. Eu tô falando todo final de vídeo, eu falo, tô doido pra começar magia ritual, tô doido pra começar magia ritual. Mas é isso, beijo do Mago. Até mais.